Irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos dar seguimento a essa nossa nova série de lições que o pastor Tiago começou na última semana falando sobre famílias vitoriosas. E o tema da aula de hoje é lute pela sua família, ok? Primeira coisa que eu quero fazer aqui é orar e pedir para que o Senhor abençoe a sua casa e que essa aula possa realmente chegar até você e abençoar a sua família. Senhor, em nome de Jesus, peço para que cada família que está sendo alcançada por essa série de lições venha ser grandemente abençoada pelo Senhor. Que em nome de Jesus nós estejamos entrando num tempo de restaurar as nossas famílias. Este é o ano de restauração aqui em nossa igreja e oramos para que um ambiente em que o Senhor venha agir milagrosamente restaurando relacionamentos, restaurando a comunhão, restaurando os planos, os projetos, seja a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, que através dessa aula possamos sim ser mobilizados a lutar por isso que é tão importante, a nossa casa, a nossa família. Não vale a pena, Deus, tantas outras coisas se estivermos perdendo a nossa casa. Que em nome de Jesus, cada família desta igreja e que está assistindo essa aula seja grandemente abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, irmãos e irmãs aqui da Herdeiros de Deus, o tema desta aula nos leva a entender que precisamos lutar por aquilo que é importante. O mundo que a gente vive é um mundo de muita correria, em que nós somos incentivados a lutar pelas coisas, lutar pela vida financeira, lutar para conseguir bens, lutar para conseguir uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor. Até nós mesmos que fazemos parte da igreja, somos incentivados a lutar, a nos dedicarmos mesmo pela igreja, a gastarmos o nosso tempo aqui na casa de Deus, no reino do Senhor. Todas essas coisas são muito importantes. Todas elas têm o seu valor, fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa entender que nada disso tem mais valor do que a nossa família. Nada disso é mais importante do que o lar que nós construímos, que o lar que o Senhor nos deu. E se nós estamos lutando por todas essas outras coisas e estamos esquecendo de lutar pela nossa família, há um problema no estilo de vida que nós estamos vivendo. A coisa que nós mais precisamos de gastar o nosso tempo, a nossa força lutando é pela nossa casa. Vivemos um tempo em que às vezes as pessoas estão desistindo das suas famílias. Mas o nosso objetivo aqui como liderança, através dessa aula, é dizer para você que vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena até você abandonar algumas outras coisas que você esteja correndo atrás para você se esforçar um pouco mais pela sua casa, pelo lar que você construiu, de modo que você não perca ele. De nada vale uma carreira brilhante se você não tiver uma família para celebrar essa carreira. De nada vale uma casa bonita se você depois tiver que vender ela para repartir o valor mediante um divórcio. De nada vale um carro se você não tiver uma esposa e filhos para colocar dentro dele e levar com você para os lugares que você gostaria de passear. De nada vale um ministério abençoado, reconhecido, de nada me vale ser um pastor que as pessoas dizem que eu sou uma bênção, se dentro da minha casa as pessoas estão me criticando, meus filhos estão sentindo a minha falta, minha esposa me tem como esposa ausente, nada disso vale a pena. É melhor abandonar todas essas coisas para que eu esteja dentro da minha casa e possa cuidar da primeira igreja que Deus me deu. As primeiras pessoas que o Senhor determinou que eu cuidasse, que são minha esposa e meus filhos. Então, que realmente o Espírito Santo de Deus esteja tocando aí no seu coração, te convencendo de que você precisa de lutar pela sua casa e não desistir dela por nada, ok? Isso é muito importante. Continuando aqui dentro da mesma ideia que o pastor Tiago nos introduziu semana passada, vamos usar como exemplo a família de Noé. E a incrível história deles, de como que Noé construiu um ambiente para salvar não só ele, mas também a família dele. A obra de Noé era salvar a vida dele, mas também salvar a sua família. Interessante que Deus poderia ter salvado só Noé, mas ele fez questão de colocar dentro daquela arca, que era o símbolo da salvação, os filhos, a esposa e as esposas dos filhos dele. Ou seja, toda a casa dele foi contemplada por aquilo que o Senhor fez na vida dele. E o interessante da história de Noé é que Noé construiu a sua salvação. E, à medida que ele foi construindo a sua salvação, ele foi construindo junto a sua família. Essa ideia de construção
na questão de família é muito interessante, porque família não é algo que surge do nada. Família é realmente algo que nós construímos. E se você conversar com uma pessoa que entende de construção, você vai, ou se você já participou de algum tipo de construção, você vai ver que construção às vezes não é do jeito que nós queremos, não é do jeito mais fácil. É um negócio que tem as suas proporções, as suas medidas, tem que conferir inúmeras vezes se a parede está no prumo, se as coisas estão sendo bem feitas para que lá na frente não venha dar problema. Se você conversar com um engenheiro, ele vai ter você vai perceber que ele tem inúmeras fórmulas, inúmeros cálculos que levam a ele a fazer uma construção ficar e permanecer de pé. Então, nós precisamos entender a nossa casa também dessa forma. Família é algo que nós estamos construindo. E se você não conferir, se você não gastar tempo, se você não for fazendo e verificando sempre o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, pode ser que daqui a pouco aquilo tudo venha a ruir, né? Se você não for dando manutenção. Então, todas essas coisas são muito importantes para essa nossa ideia de família. Família é algo que nós precisamos de gastar tempo. Se você não tem por hábito de gastar tempo com a sua família, você talvez está caminhando a longos passos para perdê-la. Mas a pessoa que entende que todo o tempo que ela gasta com a sua família não é só um tempo em que foi passado em vão, mas foi um tempo bem investido, essa pessoa tem tudo para fazer com que a sua família vá permanecendo e o melhor de tudo, né, seja um lugar feliz, um lugar de realização. Então nós precisamos de fazer com que a nossa família seja esse lugar. Lutar pela nossa família tem a ver também com isso. Eu não quero só ter uma esposa só para dizer que eu sou casado, né? Eu quero ser feliz com a minha esposa. Eu não quero que os meus filhos só saibam que tem um pai. Eu quero que eles vivam comigo e sejam felizes ao meu lado, tenham orgulho de estar comigo, sintam-se amparados, amados por mim. Então, nós precisamos de construir esse lugar. O primeiro lugar que Deus imaginou para o ser humano ser feliz é no âmbito da sua família. A primeira coisa que Deus faz com Noé, quando a primeira sensação de insatisfação que o homem tenha tido, vamos colocar assim, é a sensação de estar sozinho no jardim do Éden. E Deus, atento à criação dele, atento à família que ele tinha colocado ali, ele olha para Adão e fala, não é bom que esse sujeito esteja só. E dá para ele uma família. Então, para que Adão se sentisse completo, para que Adão estivesse completo no jardim, olha que Adão tinha Deus. Adão, a princípio, não precisava de mais nada, ele tinha o próprio Deus para conversar. Mas mesmo nesse ambiente de prazer, de satisfação, de delícia, o homem lhe faltava alguma coisa, e Deus completa esse algo que estava faltando para o homem. No lugar perfeito, que era o jardim, Deus completa a vida do homem com família, com esposa, que obviamente poderiam lhe dar filhos. Então, você vê que o primeiro ambiente de completude, o primeiro ambiente de felicidade do homem, do ser humano, claro, homem e mulher, é a família. Se você não é feliz na sua família, dificilmente você vai conseguir ser feliz em outros lugares. Ao passo que aquela pessoa que é completa, aquele marido que é feliz, aquela esposa que é feliz, aquele filho que tem uma paternidade bem resolvida, ele parte para a sua vida muito mais preparado e propenso a ser bem-sucedido em tudo que ele vai fazer, em tudo que for realizar, projetar e realizar, ok? Então, por todas essas razões, é que nós precisamos de sempre lutar pela nossa família, ok? Então, feita essa introdução, nós vamos ao primeiro ponto aqui. Lute para manter a sua família unida. Olha o que está escrito em Marcos 3, 26. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dessa família começam a lutar entre si, ela será destruída. Uma casa de pessoas divididas, ela está caminhando para a sua destruição. Então, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é lutar para que a nossa família permaneça unida, ok? Nós vivemos em um mundo em que, principalmente nós que temos em nós como base o pensamento cristão, a palavra de Deus, muitas vezes somos confrontados por pensamentos que vão de encontro à nossa fé, vão de encontro à nossa ideia de família.
E essas ideias, elas são propagadas nos jornais, elas são propagadas nas séries que nós assistimos, nas novelas, nos filmes, até no noticiário. Às vezes vemos que são propagadas ideias que vão de encontro à nossa ideia de família. E a nossa família está sendo sempre bombardeada por todas essas informações. Você, sua esposa, você, seu marido e seus filhos. E é preciso que nós estejamos sempre propagando dentro da nossa casa a nossa ideia de família. A maneira como nós entendemos um lar feliz, um lar abençoado. Mas se você não se assentar com as pessoas da sua casa para falar sobre esses assuntos, para comentar esses assuntos, até para debater sobre algo que está passando e que está errado, às vezes essas ideias vão entrar dentro da nossa casa como algo normal, como algo com o qual a gente tem que se acostumar. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Você sempre tem que dizer para as pessoas da sua casa que o sucesso de vocês parte do fato de vocês estarem unidos. A força de vocês para enfrentar dificuldades também advém do fato de vocês estarem unidos. Você, marido, você, esposa, sempre tem que demonstrar para os seus filhos que você faz de tudo para permanecer casado com a sua esposa. Você faz de tudo para permanecer casado com o seu marido. Eles têm que perceber que isso é um valor, né? Até nossos filhos, que talvez um dia vão sair de casa, vão ir para o intercâmbio e, obviamente, no futuro vão se casar. Enquanto eles estiverem ali, eles têm que entender que aquele lugar ali é um lugar onde eles são cuidados, onde eles são fortalecidos, onde eles são amparados, onde eles recebem apoio, ajuda em todas as áreas que eles precisarem. Então, vivendo nesse mundo que combate a nossa ideia de família, é sempre preciso gastar um tempo em reforçar a nossa ideia de família dentro da nossa casa. Então, para que a sua família permaneça unida, eu gostaria de dizer aqui 3 estratégias e depois 3 ferramentas. Primeiro, então, vamos falar das estratégias que nos ajudam a manter a nossa casa unida. A primeira dela é sermos nós transformados. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquela que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que estão dentro da nossa casa, mas deixamos de olhar para nós mesmos. Nós precisamos chamar a responsabilidade para cada um de nós. Eu preciso entender, eu faço a minha família permanecer unida. Isso como? Às vezes me melhorando, crescendo. Às vezes nós enxergamos vários problemas nas pessoas que estão conosco, mas não olhamos para nós como um problema, como um dificultador, como uma pessoa que às vezes bagunça a casa, desorganiza a casa, não contribui para a casa permanecer feliz. Às vezes a gente é arrogante, ou ciumento em excesso, ou desatento em excesso. Então, às vezes, o problema está em nós. E nós temos a tendência de olhar para o outro como problema. Imagina se você que está assistindo a aula fizer de tudo para que você não seja o problema, para que a sua mente seja renovada, para que a sua ideia de como ser um marido seja transformada, para que você experimente a vontade de Deus para você como marido. Imagina você, esposa, renovar a sua ideia de ser esposa e permitir que Deus coloque no seu coração a ideia dele de esposa, que é boa, perfeita e agradável. Imagina você que é filho, em vez de ficar enfrentando seu pai, debatendo com ele, você deixar Deus colocar no seu coração a ideia de ser filho, a ideia de como ser um filho que honra os seus pais, uma ideia de filho que realmente abençoa os seus pais. E deixar você vivenciar a vontade de Deus para você como filho. Então, isso é fantástico, irmãos. Imagina cada um dos membros da família trazendo isso para o seu coração e pensando, deixa eu primeiro olhar os meus erros, os meus defeitos, os meus problemas, corrigi-los para que então eu possa, tendo certeza que eu estou abençoando lá que eu faço parte, você poder ajudar os outros a irem melhorando. Então nós precisamos disso, deixar Deus renovar a nossa mente, deixar Deus nos fazer ser pessoas melhores. E assim nós vamos estar abençoando toda a nossa casa. Uma segunda coisa que nós precisamos de fazer é não nos conformarmos com problemas que nós estejamos passando. Olha só o que está escrito em
Efésios 6,12. Pois nós não estamos lutando com seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. A gente precisa de não se conformar com situações que estejam erradas na nossa casa. Você precisa não se conformar, às vezes, com uma falta de entendimento com a sua esposa, um problema que vocês têm há muito tempo e não resolvem, e já tomaram aquela decisão, deixa para lá. Não, você não pode pensar assim. Meu filho está cometendo alguma coisa errada ali, ele está com um desvio de comportamento ali, mas deixa para lá, eu já falei tantas vezes, não. Quando nós nos conformamos com problemas que existem dentro da nossa casa, nós estamos dizendo para as pessoas que estão lá dentro, não, isso aqui não é importante, eu já desisti da minha casa. Não, meu irmão, chame as pessoas da sua casa para conversar. Se você tem um problema com a sua esposa, chame ela para conversar. Faça tudo que você puder para resolver o problema. Se você se conformar com uma falta de entendimento, com uma falta de diálogo, às vezes um problema na área sexual que perdura há muito tempo e nada é feito para resolver, você está acabando com o seu casamento, você está acabando com a sua família. Todos os problemas que existem dentro da nossa casa, eles precisam ser urgentemente resolvidos. Às vezes tem marido que fica sem conversar com a esposa 15 dias, 20 dias, isso não pode estar certo. As coisas precisam ser resolvidas com urgência. Irmãos que não conversam com irmãos, filhos que não conversam com pais. Se você já aceitou, se você está aceitando situação como essas dentro da sua casa, em nome de Jesus, que você possa tomar uma nova posição a partir de hoje e dizer, não, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelo meu lar, eu vou abrir mão, eu vou fazer tudo que for possível, mas não aceite situações como essa dentro da sua casa. E outra coisa, procure ajuda. Por favor, procure ajuda. Existem problemas que nós não conseguimos resolver por nós mesmos? Sim, existem. Mas é para isso que a igreja tem pastores, é para isso que a igreja tem líderes, é para isso que a igreja tem pessoas que mexem com casais, trabalham com casais, que têm casais como ministério, que podem ajudar a sua vida, podem ajudar a sua família. Às vezes uma opinião de fora é tudo que vocês precisam, um olhar externo ao problema que vocês estão enfrentando, é tudo que vocês precisam para passarem por esse processo de restauração. O problema é que existem pessoas que estão com problema, elas não conseguem resolver, e também não procuram nenhum tipo de ajuda. Se a sua casa é importante, meu irmão, lute por ela, procure ajuda. Nós estamos aqui como igreja para ajudar você. Mas se você ficar aí, sozinho, sofrendo o seu problema e não querendo resolver, aí você está abandonando a sua casa. Trazendo para dentro da ideia de Noé, né? É você dizer, não quero mais construir arca. Está difícil, está complicado, eu não quero mais mexer com isso. E você seria mais um a ser levado pelo dilúvio. Se você não quer que isso aconteça na sua casa, procure ajuda. Deixe Deus restaurar a sua casa, deixe Deus restaurar o seu lar. Nada é mais importante do que a sua casa e você precisa tomar uma providência em relação a isso. E uma coisa importante dentro dessa questão de restauração, né? Então, qual a ideia que isso que eu estou falando aqui traz? De não ser negligente. Pessoas negligentes, elas se deparam com o problema e elas não fazem nada para resolvê-lo. Não seja uma pessoa negligente. Pessoas negligentes estão pecando. A negligência é um pecado. E a gente precisa de pedir perdão ao Senhor em relação a isso. E sermos pessoas diligentes ao invés de negligente. O diligente é aquele que resolve, é aquele que toma uma atitude, é aquele que realmente, diante de um desafio, de um problema, ele se coloca de maneira proativa e resolve aquele problema. Então, não seja negligente com a sua família, seja diligente e abençoador. Não lute com as pessoas da sua casa. As pessoas que estão na sua casa não são seus inimigos. Às vezes vocês estão passando por problemas financeiros, espirituais, sexuais, ou de que sorte for, mas esse é o seu problema. O seu problema não é a sua esposa, o seu inimigo não é a sua esposa, o seu inimigo não são seus filhos, o seu inimigo não é seu marido. A Bíblia é clara aqui no texto que nós lemos aqui, nós não devemos lutar contra a carne ou sangue, mas devemos lutar verdadeiramente contra os problemas. Identifique qual é o seu problema e lute contra ele, e não lute contra as pessoas que estão dentro da sua casa. Ok? Não seja negligente, seja diligente. Outra coisa, outra ferramenta, outra estratégia que você precisa para lutar pela sua casa. Manifeste amor dentro da sua casa. O amor é a maior linguagem
a cultura que nós mais devemos difundir e cultuar dentro da nossa casa é a linguagem do amor. É a cultura do amor, é de amar as pessoas incondicionalmente. E dentro disso a gente precisa não só dizer para as pessoas que as amam, ou saber que as pessoas as amam, mas nós precisamos manifestar amor. Nós sabemos que existem linguagens de amor e cada pessoa ela tem uma linguagem de amor. Cada um se sente amado, cada um gosta que lhe seja manifestado amor de uma forma. Algumas pessoas é através de palavras ou elogios, outras é através de serviço, outras é através de amor, outras é através de um tempo dedicado. Você precisa descobrir qual é a linguagem de amor das pessoas da sua casa, né? Às vezes por uma questão de ignorância, né, pensamos, não, meu jeito de manifestar amor é assim, é falando. E que todos aceitem assim, mas aí você não está lutando pela sua casa. Lutar pela sua casa é compreender qual é a linguagem de amor da sua esposa e se esforçar para manifestar amor a ela dessa forma. É descobrir qual é a linguagem de amor dos seus filhos e manifestar amor a eles nesse sentido, o que lhes fará ter a plena sensação de que são amados. Às vezes, a sua esposa é uma pessoa que gosta que você lhe dedique tempo e você fica enchendo ela de presentes. Não que ela não vai gostar dos presentes, mas a maneira como ela mais vai se sentir amada é você dedicar a ela tempo, é você lavar as vasilhas junto com ela, é você passar a roupa junto com ela, é você ajudar ela a fazer as tarefas de casa. Aí você pensa, mas isso é tão simples, mas é assim que ela se sente amada. Às vezes não vai adiantar você dar muitos presentes para o seu marido, o que vai fazer ele se sentir amado é você sentar do lado dele, é você passar a mão na cabeça dele, é você abraçá-lo, é você dar a ele um beijo, porque é assim que ele se sente amado. Então, nós precisamos compreender as linguagens de amor das pessoas da nossa casa e praticá-las. E você vai ver como que isso vai mudar o ambiente da sua casa, ok? Passada essa questão das estratégias para lutar pela nossa casa, vamos falar agora de ferramentas que nós precisamos usar. E a primeira delas é a palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua casa? Às vezes na sua casa tem muita série, muito filme, muito esporte, mas tem pouca palavra. E é isso que você precisa de mudar. Para a sua casa ser um ambiente que está sendo construído da maneira certa, você precisa de inserir cada vez mais a palavra de Deus dentro da sua casa. Noé construiu a arca exatamente de acordo com a palavra que Deus havia dado a ele. E nós precisamos de fazer isso com a nossa casa. O que a palavra diz sobre vida financeira? O que a palavra diz sobre relacionamentos? O que a palavra diz sobre fidelidade? O que a palavra diz sobre ciúme? O que a palavra diz sobre como ser um bom marido? Tudo isso é algo que é falado dentro da sua casa? Se não, meu irmão, você precisa de colocar a palavra como uma base, como algo prioritário na sua casa. Ter o tempo de ler a palavra, o tempo de conversar sobre a palavra. Quantas direções Deus vai poder dar para você se você separar esse tempo? Talvez você talvez você nunca fez isso no seu casamento, mas talvez é algo que vai mudar a história do seu casamento. Você, ao invés de ter tempo para tudo e tempo nenhum para a palavra, você abrir mão de algumas coisas e colocar como prioridade um tempo de ler a palavra juntos. Se você é um casal novo, chama sua esposa para ler a palavra juntos. Se você já tem filhos, chame seus filhos, coloque um desenho bíblico para vocês assistirem juntos. Nós fazemos lá na minha casa. A gente chega lá, o desenho que a gente gosta lá é o Superbook. Todos nós sentamos e assistimos aquele desenho e depois a gente discute o que Deus falou com cada um, como que isso é bom, como que isso nos alimenta e nos abençoa como família. Faça isso, que a palavra de Deus tem um lugar prioritário na sua casa. Outra coisa é a questão do crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Você, como homem, como sacerdote, você tem que crescer, você tem que ter uma palavra nova, a autoridade de Deus, buscar ser cheio do Espírito Santo, para que você possa abençoar seus filhos, abençoar sua casa. Você, como mulher de Deus, você precisa crescer espiritualmente, gastar um tempo orando por isso, para que você não seja só uma mulher, mas você seja uma mulher de Deus a guiar a sua casa, para que você não seja só homem, mas para que você seja um homem de Deus a ser o sacerdote da sua casa. Como que isso faz a diferença? Nós precisamos de crescer espiritualmente para que a nossa casa seja abençoada. Nós precisamos crescer em todas as áreas.
O pastor Tiago nos falou isso aqui na última aula, como que a gente precisa de ler, de aprender, mas às vezes não basta só crescer de maneira humana, na sabedoria dos homens, a gente precisa também crescer na sabedoria de Deus. Realmente ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Imagina você saber que o seu marido está casado, saber que o seu marido te vê como uma mulher cheia do Espírito Santo. Imagina você, homem, saber que a sua esposa te vê como um homem cheio do Espírito Santo, um homem que realmente ouve Deus, conversa com Deus, é guiado por Deus. Imagina seus filhos terem essa percepção a seu respeito. Tenho certeza que a sua casa vai se tornar um outro ambiente. E tudo isso é lutar para a nossa casa. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu consigo trazer a realidade do céu para dentro da minha casa. E você precisa de fazer isso. Que em nome de Jesus seja assim dentro da sua casa. E uma terceira coisa, diga não ao pecado. O pecado não pode estar dentro da sua casa. O pecado é destrutivo em todas as esferas. O pecado é destrutivo na esfera da política, é destrutivo na esfera da economia, é destrutivo também na esfera da família. O que passa na televisão da sua casa? Na sua casa tem palavrão, tem mentira, tem contendas. Se na sua casa está cheio de pecado, meu irmão, a sua casa vai ser um ambiente tóxico. E isso contribui para a destruição da sua casa. Você quer lutar pela sua família? Diga não ao pecado. Diga não à mentira. Às vezes nós cultuamos mentira, palavrão, coisas ruins dentro da nossa casa. Xingar, ofender as pessoas. Tudo isso gera dentro da nossa casa um ambiente mau, ruim, propenso a que o diabo venha agir. Que a gente venha dizer tudo que é ruim, tudo, como diz a palavra lá, tudo que é mal, impuro, tudo que é ruim. Às vezes dentro da nossa casa tem pornografia. Imagina, irmão, quanta coisa ruim você está trazendo para dentro da sua casa. Como que você está fazendo? Você está dizendo para o diabo, vem, pode vir para dentro da minha casa. Aqui você não é combatido. Irmão, isso é muito sério. Então a gente precisa dizer não ao pecado. A gente precisa ensinar os nossos filhos a dizer não para o pecado. A gente precisa juntar como família de noite, orar e pedir perdão a Deus por aquilo que a gente fez de errado, e se comprometer e pedir o Espírito Santo para nos ajudar no outro dia a não fazer aquilo de novo. Diga não ao pecado dentro da sua casa. E assim você vai ver como que você vai atrair a presença de Deus. Deus se manifesta no lugar onde tem santidade. E se a sua casa for um lugar onde as pessoas buscam a santidade, Deus vai se manifestar dentro da sua casa. Ao contrário de que um lugar que está cheio de pecado, é um lugar onde Deus fica, não porque Ele não quer, mas porque as pessoas estão dizendo para Ele, não, a gente não quer que o Senhor se manifeste aqui. Então, meu irmão, faça da sua casa um lugar onde a santidade é cultuada. E você vai ver como que Deus vai começar a operar dentro da sua família. Amém? Então, ferramentas para você lutar pela sua casa. A palavra de Deus, crescer espiritualmente e dizer não ao pecado. Ok? E as estratégias que nós falamos aqui, relembrando aqui, conserte você primeiramente, não seja negligente e pratique linguagens de amor. E para terminar a nossa aula aqui, lute crendo que a sua família é uma família vitoriosa. Creia que Deus tem um propósito para a sua família. Quando Noé começou a construir a arca, ele não começou a construir a arca esperando não ser salvo. Não, ele construiu aquela arca, sabendo que aqui está o segredo da vitória da minha família. A minha família será salva através disso aqui. E ele nunca duvidou do que Deus havia falado para ele. Eu tenho certeza que é um propósito de Deus para a sua família. Por que você tem que lutar pela sua família? Porque Deus quer usar a sua família, meu irmão. Deus quer fazer da sua casa um lugar onde as pessoas serão salvas. Deus quer fazer da sua família um lugar onde as pessoas vão vir conhecer Jesus. Deus quer fazer da sua casa um lugar propenso a ter uma célula, que as pessoas vão vir, receberão a Cristo, a célula que tiver na sua casa vai multiplicar e a sua casa vai ser um celeiro de almas, de frutos para o reino de Deus. Imagina você pensar a sua casa assim. Imagina você pensar que a sua casa, os seus filhos, é um lugar onde Deus está educando pastores, missionários, homens de Deus, pessoas que vão ganhar muita gente para Jesus. Eu vivo na minha casa assim, eu educo meus filhos para isso, para que um dia eles sejam homens que vão revolucionar o seu tempo. Isso é crer que a sua família é um lugar de pessoas vencedoras, uma família vitoriosa. Uma família vitoriosa é uma família que tem um propósito. Uma família vitoriosa é uma família que tem uma missão. E se você entender a sua casa desse jeito, se você se esforçar para que a sua casa seja esse lugar, você vai ver. Imagina todo mundo na sua casa, sabendo que vocês se enxergam dessa forma.
Noé sabia que da família dele dependia a restauração do mundo, a reconstrução do mundo, o recomeço do mundo. Noé tinha essa convicção e é por isso que ele construiu, por isso que ele deu o seu máximo para construir aquela arca. E foi exatamente o que aconteceu. Através da família de Noé, Deus pôde começar tudo de novo. Imagina a sua família ser um lugar que vai permitir recomeços na vida de outras pessoas. Que coisa linda. Que assim seja na sua casa. Lute pela sua família, sabendo que a vontade de Deus para a sua casa é que aí seja um lar vencedor. Um lugar onde vive uma família vitoriosa. Uma família que vive um propósito e que abençoa a vida de muitas outras pessoas. Tá bom? Que assim seja na sua casa e para a glória de Deus. Não desista da sua família por nada. Lute pela sua família e você vai ver como que você vai ser uma pessoa feliz para a glória de Deus. Fique conosco, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like, curta essa aula aí. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Herdeiros de Deus, se inscreva, acompanhe os nossos cultos online aí e tudo que a gente vem produzindo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.